Aqui, ligou de novo. Ainda de pé, irmãos, João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 20. Quero agradecer ao meu amigo, pastor Márcio, sua digníssima esposa, dizer que eu sou muito grato por essa amizade, viu, pastor? Obrigado. Obrigado mesmo. A vida de vocês nos inspiram demais. Nós temos orado muito por esses amigos que Deus nos deu no meio da trajetória. Eu fiz há uns 5 meses atrás um propósito com a minha esposa. Eu disse: olha, nós precisamos olhar e lembrar das pessoas que Deus nos presenteou, e nós precisamos orar por eles. Estão muitos em tantos lugares trabalhando em prol da obra de Deus, e eu tenho certeza que enquanto a igreja ora, tem sempre alguém orando por nós, né, irmão? Tem sempre alguém orando por nós. Ao meu amigo, pastor Juninho, sua esposa está ali, queridíssimos demais, meus tiktokers do coração, amo eles, benção. E estou muito feliz, estou com o Bruno ali, o baterista, esse rapaz bonito ali, solteiro, viu, pastor? Mas tem que orar bastante, tá bom? Eu estou despachando ele, a verdade é essa, irmão, tá bom? Valdir está aqui, Joabe, Samuel, já todo mundo casado, irmão. Nós estamos tentando enfiar mais um para o time do casado, mas está difícil. As irmãs daqui de Guaxupé, não sei se são tão exigentes quanto as de lá, mas eu preciso casar esse moço, tá bom? Então você, por favor, ore por mim aí, que a tarefa é grande. Meu nome é Lucas Paulo, eu sou pastor na comunidade evangélica da família, sou pastoreado pelo apóstolo Jean Oliveira, meu pastor, e trago um abraço dele a toda a igreja, ao pastor e todos os cooperadores. Agradecer aos obreiros que sempre nos recebem com muito amor e carinho, irmão, sempre na bênção de Jesus. João capítulo 20, versículo de número 19. Se você encontrou, diz: eu achei. Só eu e mais 5, irmão. Diz amém. Mais tradicional. Alguém pergunta para mim e fala assim: pastor, que horário que nós vamos fazer esse negócio? E eu sempre deixo em aberto, porque pastor tem uma mania de falar 19h30. É uma mania pastoral. E aí eu deixo para os irmãos falar o horário. Pastor, vai na minha casa, vou. Que horário que você quer, irmão, que eu apareço lá? Não sei, o senhor que sabe. Não, você que sabe, irmão, o horário melhor. Que horário? 19h30. Então eu apelidei que o 19h30 é o horário internacional dos crentes, irmão. 19h30 é o horário internacional dos crentes. Então, falando de tempo, eu vou ser muito breve no que vou dizer, para que você possa ainda hoje pagar uma pizza, alguma coisa para esse crente que está do seu lado aí. Te enrolei, irmão? Te enrolei ou não? Te enrolei ou não? Tá certo. Bora para essa leitura aqui. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 20 de João e versículo de número 19. Quantos encontraram, diga amém? Amém. Agora sim, aleluia. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, trancada as portas, diga trancadas, as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja com vocês. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, outra vez: paz seja convosco. Assim o Pai me enviou, eu também vos envio. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco. Agradecer a toda a liderança aqui desses jovens, dessa equipe abençoada que dá trabalho, né? Meu Deus, dá trabalho demais. Esse capítulo 20 de João, irmãos, tem relatada
uma história linda. Jesus ressuscitado, primeiro dia da semana, domingo, estava lá os discípulos, todo mundo reunido, obedecendo a palavra do mestre. Qual era a palavra do mestre? A palavra é: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa era a palavra de Jesus para aqueles homens. Então eles fizeram exatamente como Jesus ordenou. Só que, como nós lemos aqui, a Bíblia, João deixa relatado que eles estavam com medo, porque já era o terceiro dia que eles tinham já enterrado Jesus, ou colocado ele no sepulcro, e havia uma perseguição em cima dos cristãos, que ainda não eram chamados cristãos, mas que seguiam a Jesus. Então os judeus, em uma perseguição horrenda, começavam a persegui-los. Então eu não consigo imaginar qual tipo de segurança aqueles homens tinham em casa. Quem sabe uma casa simples, de madeira e tal, mas colocando algumas coisas para escorar a porta, para que o inimigo não entrasse. Mas visto ao tamanho do problema, talvez ninguém conseguiria entrar. Só que a Bíblia deixa relatado isso, que eles estavam a portas trancadas, dentro de uma casa, reunidos em obediência. Mas o versículo de número 24 do capítulo 20 diz algo interessantíssimo. Conta que Tomé, um dos discípulos, não estava naquele dia, no dia em que Jesus aparece no meio daquele lugar com as portas trancadas. Mas calma, Lucas, o que você está dizendo? Você está dizendo que o lugar estava trancado, não tinha possibilidade nenhuma de entrar, e Jesus simplesmente chegou e se apresentou. Sim, é exatamente isso que eu quero que você entenda. Eu quero explicar da forma mais simples possível, para você entender que tudo pode estar trancado, as coisas podem estar dando errado por aí afora, a impossibilidade pode estar imperando em alguns níveis e ciclos da vida, mas em meio a tanta coisa acontecendo, quando Jesus chega, tudo muda. A Bíblia diz que as portas, janela, estava tudo trancado, irmão, mas Jesus chegou. Ou seja, não existe nada que possa parar a mão poderosa de Deus. Não existe nada que possa parar o agir de Jesus na nossa vida. Não existe porta tão grande que esteja fechada. Não existe coração tão duro que esteja trancado a tal ponto dele não entrar. Quando Jesus chega, ele entra, porque ele tem todo o poder nas suas mãos. Talvez você está me ouvindo aqui hoje dizendo assim: mas lá em casa está difícil, você nem sabe. Você não sabe que coração que tem lá em casa. Você não sabe como é que estão as coisas lá, o cenário que está lá. Não tem problema, o cenário é impossível, é desse jeito que o meu Deus gosta de trabalhar. O cenário é impossível, é cenário perfeito para a mão de Deus. O cenário impossível é cenário perfeito para a mão do Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Só que Tomé não estava no dia. Jesus se apresenta. Eu acho interessante isso. Você que está com sua Bíblia aberta, depois grifa aí e anote isso, porque não sou eu que digo, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz que ele não estava, Tomé não estava. Tomé faltou do culto naquele dia. Tomé faltou do culto, do melhor culto, irmão, do culto extraordinário, do culto que mudou o curso da história. Tomé não estava lá, ele estava fazendo outra coisa. Tomé estava ocupado com outra coisa, com outra tarefa que a Bíblia não diz o que é, mas a Bíblia diz que ele tinha faltado do culto. Ele não estava lá presente. Quem não está posicionado em um lugar certo, quem não está posicionado em um lugar de obediência, sempre vai perder visões extraordinárias. Quem não se posiciona em Deus,
e não tem a capacidade de esperar o movimento do céu, porque o céu está em movimento, foi declarado aqui. Quem não tem paciência para esperar esse movimento, sempre vai perder coisas extraordinárias. Mas quem permanece lá, pastor, mas eu estou lá faz tempo naquele lugar de oração, mas continua lá, Deus vai revelar coisas extraordinárias para você. Pastor, como disse o pastor Márcio aqui, chuva e sol, frio e calor, trabalhando incansavelmente, continua trabalhando. A Bíblia diz que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Sabe o que é isso, irmão? Todo mundo é útil, e equiparado no reino, não existe maior. Jesus disse isso, ele falou: quer ser maior? Precisa servir. Dá para você entender que o irmão que me trouxe água aqui, ele está no mesmo lugar no reino que eu, que estou aqui ministrando a palavra para vocês. É isso. É a gente que cresce, fica bobo e começa a fazer uma diferença tonta, irmão. Mas no reino todo mundo é igual. No reino, quem levantar a mão hoje e dizer eu aceito Jesus, tem o mesmo valor que um pastor de 20 anos. No reino, alguém que chega agora e diz assim: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a Bíblia diz que é uma nova história que se inicia agora. É algo novo. A originalidade dessa palavra quer dizer assim, ó, é algo que nunca existiu, passou a existir agora, naquele exato momento. Então alguém que levanta a mão não tem a possibilidade de voltar no tempo com a sua vida física, mas tem a capacidade de recomeçar em Deus, dias novos, tempo novo e tudo novo. Então hoje o meu pedido a Deus é que, se existe alguém no nosso meio que vai decidir por isso essa noite, saiba de uma coisa: você vai fazer a melhor decisão da sua vida. Os seus dias serão extraordinários, marcado uma vez, marcado para sempre, ter o nome escrito no livro da vida, irmão. Alguém disse para mim, falou assim: Lucas, e agora? Como é que a gente faz? Numa semana a gente enterrou uma pastora amiga nossa, na outra semana a gente enterrou o esposo dela, pastor amigo nosso, os filhos arrasados, participaram da minha conversão, caminhada de fé. Alguém olhou para mim e disse: e aí, pastor? Eu falei: chegaram primeiro, até breve, chegaram primeiro. Visto que estamos aqui, continuaremos firme, continuaremos sem titubear e não deixando nosso pé vacilar, olhando firmemente para o alvo que é Cristo. A Bíblia, Paulo, ele faz essa declaração extraordinária, ele fala assim, ó, deleta. Pastor, a Bíblia não fala isso, na minha versão fala. Paulo diz: deleta o que ficou para trás. Pastor, mas deixa para trás, olha para frente. Isaías, ele diz que quem está preso no velho não consegue contemplar novidade. As pessoas estavam presas olhando para as coisas novas, estavam olhando para as coisas velhas, falando: nossa, os nossos pais foram sustentados no deserto com o pão que caía do céu, foram sustentados pela coluna de noite, e todo mundo lá fixado no passado. E aí Isaías, tomado por Deus, ele diz assim: ei, não fiquem presos nas passadas, e nem considerem as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Irmão, foi bom, mas ficou para trás. Pastor, foi doloroso, mas já passou e você chegou aqui hoje. Então prossiga firmemente, porque tem algo novo chegando aí. Tem algo lindo de Deus chegando para esse tempo, e você precisa estar bem para receber. Tomé não estava lá, irmão. Tomé não estava nesse culto. E quando ele chega é assim:
Quando alguém não está no mesmo lugar que você e não consegue contemplar as coisas que você contempla. Quando Tomé chega no culto, ele diz assim: olha, gente, cheguei, abre uma porta aí. Todo mundo abre a porta e diz, eu imagino ele olhando para a cara de todo mundo extasiado, e alguém cutucando e fala para ele: não, fala você, não consigo falar. Não, mas fala você. Não consigo falar, fala. E ele fala: gente, vamos, desembucha. O que está acontecendo? Rapaz, você não sabe quem acabou de sair daqui. Quem? O mestre. Ele diz: não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Sabe de uma coisa? Deus me trouxe aqui hoje para dizer uma verdade, para ser impressa no seu espírito. Até quando você vai viver de testemunhos dos outros? Por falta da sua capacidade, não capacidade natural, não. Deus te dotou com algo lindo. Deus te deu força. Deus te deu vigor. A Bíblia diz que Ele revigora a força daquele que não tem ainda. Ele põe de pé o caído. Só que às vezes, por algumas covardias nossas, a gente acaba ficando em alguns lugares que nós deixamos de contemplar coisas lindas. E Deus me trouxe aqui essa noite para dar um puxãozinho de orelha em você e dizer que é tempo de você contemplar coisas grandes. Mas permaneça. É tempo de você contemplar coisas lindas, mas permaneça. Pastor, eu já estou orando faz 3 anos e nada acontece. Mas permaneça. Pastor, eu estou tentando e continua, e vai caminhando e não para, porque a nossa vida é assim, a gente prossegue, a gente não para, a gente prossegue. Quando chegam então e fazem essa declaração para Tomé, ele diz: olha, eu não acredito não. Eu começo a imaginar, com a onisciência de Jesus agora, totalmente belo, com seu corpo glorificado, ele poderia simplesmente dizer assim: opa, tem um incrédulo lá, vou reaparecer novamente. Imagina só, irmão, diga a verdade para você mesmo. Quando alguém diz algo sobre você que não é verdade sobre você, a primeira coisa que dá vontade é o quê? Dá logo uma satisfação, né? Satisfação eu costumo dizer que é a direita. Nós queremos logo aparecer e dar uma satisfação. Nós queremos prestar conta da nossa vida. Nós queremos ficar dando conta de... Jesus poderia, se fosse uma capacidade emocional, humana, natural, ele reapareceria de novo e falar assim: e aí? Está duvidando de mim? Olha eu aqui. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que mediante a incredulidade de Tomé, mediante a falta de fé daquele homem, Jesus 8 dias depois reaparece. Sabe de uma coisa? Minha esposa está acabando de ler um livro e eu vou emendar nele depois a minha leitura, porque eu gostei muito do tema. Qual é o tema? Me libertando do vício de agradar as pessoas. Sabe de uma coisa, irmão? Chegou dias que nós precisamos viver e postar foto da nossa vida, porque se a gente não tiver like, a gente fica triste. Chegou dia que a gente não pode postar certas fotos, porque senão vão falar assim: estava com fulano, não estava comigo, por que será que não me convidou? Por que será que cortaram eu? E a gente fica vivendo em função do outro. Deus me trouxe aqui para liberar cura sobre as suas emoções e você viver a vida que Deus projetou e planejou para você. Jesus mostra a sua capacidade emocional em lidar com a incredulidade do outro e não dar satisfação alguma. Ah, Lucas, para mim você não presta, não preciso provar nada para você, Ele me conhece. Ah, mas você não é, você está na igreja só, você fez coisa errada, né? Por isso você está na igreja, aí você fica querendo provar. Para de ficar se desgastando com quem não acredita em você.
começa a se empenhar com aquele que já deu todo o crédito para você. A hora que ele recebe essa indagação, olha, eu não acredito. Jesus 8 dias depois aparece. Ele aparece, entra. 26 do capítulo 20 vai declarar isso. Passado 8 dias estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé agora estava com eles. Agora ele estava lá. E quando ele chega, Jesus reaparece, e a declaração de Jesus é a mesma. Nós precisamos entender uma coisa nesses dias: as pessoas não estão bem. As pessoas não estão bem. Paulo diz que o mundo geme, esperando a manifestação dos filhos. Sabe o que ele está dizendo entre linhas? Ele está dizendo: olha, a cura para o coração enfermo é a igreja. O alimento para aquele que não tem nenhum alimento e tem fome é a igreja. Você consegue receber essa responsabilidade dentro de você e entender que hoje você precisa declarar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou bem. Dos seus lábios precisa fluir palavras de vida. A sua declaração vai determinar os lugares aonde você vai pisar. Algumas pessoas estão declarando tudo o contrário. Algumas pessoas estão fazendo tudo. Elas estão vivendo uma vida cristã, mas estão declarando uma vida não cristã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o tempo da sua declaração acompanhar as suas atitudes, e as suas atitudes acompanharem as suas declarações. Vale a pena em todo momento ser fiel a Deus. É bem verdade que propostas vêm, você vai precisar se posicionar algumas coisas. Você vai dizer assim: nossa, mas todo mundo está fazendo. Mas em Romanos capítulo 12 ele diz assim: olha, vocês não precisam se moldar não. Anda fora, anda diferente. O que é isso, pastor? O que é isso? Ele está dizendo o seguinte: ó, a igreja precisa ditar a marcha. A igreja se movimenta, e as pessoas estão vendo pessoas indo na contramão de tudo que as pessoas estão fazendo. E ele diz: o que está acontecendo? Como ele consegue, como ela consegue? E aí então nós apresentamos para ele o que é, qual é? Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui eu digo para você algumas verdades. Quando Jesus aparece, ele olha para Tomé, para os discípulos, e ele declara uma só coisa. Ele diz: olha, a paz seja com vocês. Ele já sabia da incredulidade de Tomé, ele já sabia da dificuldade que estava existindo dentro daquele coração, ele já sabia que ele não estava bem, ele já sabia que a dúvida reinava naquele lugar, ali, naquela mente. Mas Jesus consegue chegar e declarar paz sobre aquele ambiente. Sabe de uma coisa, mulher de Deus? Mesmo diante dos maiores desafios, mesmo diante das piores circunstâncias, não perca a sua paz. Não perca a paz que excede todo entendimento. Jesus, ele vem mostrando verdades extraordinárias. Ele diz: olha, diante do cenário de dúvida, diante do cenário de incredulidade, continua permanecendo com a paz que excede todo o entendimento. Permaneça com ela. Permaneça com ela independente das coisas. Permaneça com ela independente do cenário. Permaneça com ela independente das circunstâncias, da situação. Eu me lembro que quando chegou esse negócio de pandemia foi muito rápido. E na minha casa eu não tenho televisão. Deixa eu melhorar, né, irmão? Vocês vão falar que eu sou muito crente. Eu não tenho antena comum.
antena Globo, tal, essas coisas, essas paradas aí. Beleza. Pastor, por quê? Porque toda vez que eu acordava, eu via um negócio lá, eu ficava mal, irmão. O coração da gente ficava apertado, sabe? Então eu decidi, eu falei para minha esposa, falei, isso já faz algum tempo. Vai fazer uns 4 anos que a gente não tem mais o canal comum. Perfeito. Tá bom. Eu saí da minha casa e a notícia era o seguinte, minha esposa falou para mim assim, olha, amor, tá sabendo o que está acontecendo? Eu falei, não, na China lá, um monte de gente morrendo, o negócio tá feio, hein? Começou a se alastrar para alguns países, será que chega aqui? Eu falei, não sei, amor. Não sei. E eu fui trabalhar, irmão, 6:30 da manhã. Fui trabalhar. Fui fazer minha correria, tal. Demorou, tinha atendimento, tinha que passar no escritório da igreja. Beleza, fui fazer todas as minhas coisas. Cheguei tarde em casa, era tipo 8:30 da noite. Aí passei no mercado, né? Que eu não sei se os homens aqui recebem aquele WhatsApp abençoado, né? Aleluia ou não? Amém? Aquela lista assim, né, irmão? Ficou mais chique, né? Chega lá, pá, chegou lá. E aí tô eu. Passei no mercado, adquiri aquela lista, né? E aí quando eu chego em casa, eu abro o portão, irmão, para entrar. Minha esposa está parecendo um alienígena. 2 luvas amarelas, máscara no rosto, um pulverizador na mão. E ela dizia assim, ó, desce do carro, fecha o portão, tira a roupa no quintal e vem devagar. Irmão, você tá doido. Eu falei, calma, o que está acontecendo? Não põe o carro para dentro, não põe o carro para dentro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, gente? Deixa o carro para fora. Aí deixei o carro para fora, não... Você sabe, né, irmão? Mulher tem aquele jeito carinhoso de pedir as coisas para a gente, que a gente não sabe falar não. E aí eu entrei com a sacola, e ela dando banho nas compras, dando banho em mim e tal. E falou, entra lá no banheiro, não fala com as crianças, e depois você sai que eu te explico tudo. Eu falei, meu Deus, eu já achei que era o The Walking Dead, irmão. Eu falei, o caos pegou. Chegou. E de repente, sentado, tal, tomando meu café. Falei, conta a história. Ela falou assim, chegou. Eu falei, chegou, amor. E aí, filha, o que vai acontecer? O Samuel colocou até uma música aí de drama. Chegou, e eu falei, e ela falou pra mim, e agora? Eu falei, agora, amor, adivinha só. Falou o quê? Falei, agora é a hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Agora é a hora da gente dizer aquilo que a gente estava acostumado a declarar. Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso pastor. E tem algo extraordinário, eu tenho plena convicção, irmãos. Um evangelista antigo lá atrás, que eu nem sei o nome dele, ele disse que o crente precisa estar pronto pelo menos para 3 coisas: primeira, para pregar o evangelho; segunda, para expulsar um demônio; e terceira, para morrer. Eu olhei para minha esposa e disse para ela, eu tenho certeza que se eu fechar os olhos aqui, será um piscar de olhos. Eu abrirei os olhos na eternidade, porque nós vivemos para reinar com Cristo. A nossa expectativa é o céu. Eu não vivo para ter carro, eu não vivo para ter casa, irmão. Isso está fora de cogitação. O meu maior alvo é permanecer fiel até o fim. A Bíblia diz ser fiel até o fim. Esse é o maior de todos os apelos. Então, quando essa declaração acontece, Jesus aparece para Tomé e ele diz, olha, não só a paz seja com vocês, mas toca aqui, Tomé. Está aqui. A minha pergunta para você, e eu já vou indo para o final: quem é louco em sã consciência de dar uma ferida que dói para alguém tocar, irmão? Geralmente o lugar que dói, a perna dói. Eu tô meio manco, caí de uma escada esses dias aí, quase tive um treco. Aí eu fico assim com a perna, as crianças vêm perto de mim, eu tiro a perna, e eu vou tomar cuidado. Por quê? Porque dói, a gente sempre esconde o que dói. A gente sempre esconde o que dói. Mas Jesus não.
Jesus, ele mostra cicatrizes para aqueles homens, porque já não eram mais feridas expostas, porque já estava curada e sarada. Só era cicatriz de algo extraordinário que aconteceu. Jesus mostra a cicatriz dizendo para Tomé: Tomé, toca, porque aquilo que um dia foi dor, hoje produz vida para as pessoas. Aqui eu começo a pregar para você, irmão. Eu estou falando com pessoas aqui que passaram por diversas situações, passaram por diversas circunstâncias, e tem medo, vergonha de dizer: olha, aconteceu comigo, eu passei por esse caminho. Por quê, pastor? Porque tem medo de mostrar, porque ainda dói. Feridas que ainda dói são um problema, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você uma só coisa: é tempo de você mostrar as cicatrizes que o trajeto te proporcionou, que a vida te deu. Por quê? Porque essa é a história que Deus te guardou até aqui. As pessoas vão olhar para você e dizer: olha, eu fui abusado, mas eu estou aqui porque Deus me sustentou. Olha, eu sofri traições, e essas foram as marcas, sujaram meu nome, mentiram ao meu respeito, mas só restou cicatriz, já não dói mais. E aí o Isaías 53, ele vem dizendo, ele diz assim, ó: porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Sabe o que é isso, irmão? São cicatrizes que hoje produzem vida. Um dia doeram, um dia foram motivo de dor, mas hoje são motivo de testemunho para pregar o Evangelho e dizer o quanto Deus é bom, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bondoso e o quanto Ele nos ama. Eu vim dizer para você uma declaração: é tempo de você liberar, é tempo de você falar por quão caminhos difíceis o Senhor teve que fazer para te encontrar lá. A gente canta isso, não canta? Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Ele foi lá, Ele foi lá, e Ele te guardou. Então note que tem algumas pessoas que você vai falar com elas sobre paternidade, e elas dizem assim: não, fale sobre isso não, já para lá, prefiro não, vamos falar outra coisa. Por quê, irmão? Não tenho boas experiências quanto a isso. Você vai falar sobre maternidade com uma irmã, ela vai dizer assim: não mexa com isso. Por quê? Problemas sérios com minha mãe, assunto sério, deixa para lá, melhor a gente não mexer nisso. Vamos viver daqui para lá. Isso está impedindo você de curar outras pessoas. E isso tem impedido você de romper com aquilo que Deus tem para você. E isso tem impedido você de entrar por portas lindas. Eu vim aqui hoje só liberar você e dizer que você nem se deu conta, mas aquilo que um dia foi dor, hoje é só cicatriz e você nem percebeu. Para dizer para você que aquilo que um dia te machucou muito lá atrás e você sofreu muito, e você falou: não, eu vou guardar porque isso aqui dói. Você nem se deu conta, mas o tempo passou, cicatriz fechou, e hoje é só cicatriz, e vai produzir muita cura por onde você passar. É gente que passa pela estrada da vida, é gente que passa pelo Evangelho e tem a capacidade de dizer: foi Ele que me sustentou, foi Ele quem me sustentou, foi a mão dele que me sustentou. Capítulo 4 de Jó, um amigo de Jó, ele diz o seguinte para Jó, ele fala assim: Jó, seguinte, meu irmão. Jó estava titubeando, sabe, estava meio fracão das pernas e tal, e aí Jó estava amaldiçoando o seu dia, Jó estava falando, isso, aquilo, outro. Aí o Elifaz aparece e diz assim: meu amigo, você outrora estava fortalecendo joelhos cansados, braços fraquejantes, e hoje você está assim. Não, se levanta, meu amigo, se levanta, porque aquilo que você mais precisa você já conhece.
Se levanta, porque aquele que te sustenta é aquele que te mantém de pé, é aquele que não deixou nada acontecer com você ainda, é aquele que guardou a sua casa, é aquele que guardou a sua história, é aquele que deixou uma porta fechar, mas abriu outra maravilhosa, é Ele quem tem te sustentado em tudo. Então hoje nós precisamos entender uma coisa: só curados curam, irmão. Só sarados saram. Só libertos libertam. Hoje, cada período, cada momento, você pode ter certeza de uma coisa: Ele estava lá. Ele estava lá. Pastor, mas foi muito doloroso. Como que Deus pôde assistir aquilo e não fazer nada? É porque Deus não está no mesmo relógio que eu e você. Quando Deus vê a situação acontecendo, Ele diz: olha, vai passar, vai se levantar e vai produzir muito fruto. Vai se levantar e vai produzir coisas maravilhosas. Hoje a minha oração, o meu pedido a Deus é que você não tenha mais medo das cicatrizes da vida. Jesus, Ele tinha plena convicção e Ele disse: pode tocar, porque agora já não dói mais. Se isso é o que você precisa para crer, toca. Se isso é o que você precisa para ter fé novamente, pode tocar. Se isso é o que você precisa para vir para dentro do Evangelho, pode tocar, porque não me dói mais. Algumas pessoas vão mexer em algumas situações, em algumas circunstâncias nesses dias, e você vai dizer: não tem problema, eu não tenho mais problema. Pode falar. Mas calma, o que está acontecendo? Antes não podia nem falar e você já ficava todo arrepiado, coração peludo. Então não é. Eu só entendi. Entendeu o quê? Eu entendi que aquilo que me aconteceu só foi uma ferramenta para hoje estar aqui com você, ser instrumento de Deus para a sua vida, dizendo que é tempo de cura para você também. É tempo de restauração para a sua casa também. É tempo de transformação para a sua família também. E por onde você passar em Guaxupé e região, você vai levar cura, você vai levar bênção, você vai levar alegria e paz por onde você passar. Por onde você passar. Jesus passava e Ele levava. Jesus passava e Ele levava. Você pode se colocar de pé, no nome de Jesus.